Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre a humildade baseada no exemplo de Cristo Jesus. A cena que está aí no fundo é quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Uma cena icônica e muito importante, porque essa posição de lavar os pés dos viajantes que andavam por aquelas estradas empoeiradas, ela era destinada para o servo mais baixo na hierarquia da casa. Mas Jesus, o Mestre, o Filho de Deus, deu o exemplo lavando os pés dos seus discípulos e disse: se eu, que sou o seu mestre, vocês estão certos, eu sou o seu mestre, faço isso, vocês também devem servir uns aos outros. Então hoje a gente vai estudar sobre a humildade baseada no exemplo de Cristo. E para isso eu quero que você leia aí na sua casa, dê uma pausa nesse vídeo e leia o texto de Filipenses 2, 1 a 11. Nós vamos estar trazendo alguns pontos baseados nesse texto. Então leia aí na sua casa, dá uma pausa para você estudar com a gente. Vamos lá então. Por que falar sobre esse tema é tão importante? No mundo em que a gente vive hoje, as pessoas estão muito centradas em si mesmas. Todo mundo está andando como se tivesse um espelho na sua frente. E as pessoas só olham para si, só se preocupam com os seus sentimentos, com os seus problemas, com os seus sonhos, com os seus objetivos. E tudo se resume ao eu. Eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso. Eu estou no centro do universo, exaltado seja eu. Tudo se resume a isso. Isso tem um nome, se chama individualismo. Isso é uma coisa que fere totalmente os princípios da palavra de Deus. E quando a gente caminha dessa maneira, se preocupando só com o nosso próprio umbigo, as nossas relações, as nossas interações, elas começam a ficar prejudicadas e elas se tornam cada vez mais superficiais. E aí vai afetando diretamente a qualidade dos nossos relacionamentos. A tecnologia é uma bênção. Na verdade, a maioria das coisas são neutras. Tudo depende do uso que a gente faz delas. Só que tem uma grande parte da população, principalmente nós adolescentes, que temos usado a tecnologia de algumas maneiras um pouco erradas, que tem influenciado negativamente. Por exemplo, você vai no shopping, você olha na mesa, e em vez de todo mundo estar conversando, todo mundo está olhando para o celular. Ou você está conversando com alguém, e eu confesso que dá essa tentação mesmo, você está conversando com alguém, seu celular vibra, você esquece o que a pessoa está falando, a outra pessoa para você foi para o mundo da lua e você quer ver aquela notificação que chegou, quer ver aquele novo vídeo, quer ver quem deu like na sua foto e tudo. E quando a gente esquece o celular em casa, ou ele descarrega, parece que o nosso corpo está doente, parece que a gente esqueceu alguma coisa, porque o celular, como na ilustração aí, virou uma parte embutida do nosso corpo, a gente está igual um ciborgue. E isso tem afetado a igreja. Essas influências têm chegado dentro da igreja e afeta diretamente a nossa comunhão, que é um problema. Nós somos salvos e somos chamados para viver em comunidade, para se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, levar as cargas e os fardos uns dos outros. E quando esse individualismo chega dentro da igreja, dentro do nosso grupo de adolescentes, de jovens, a gente começa a ter influências negativas e a gente começa a esquecer que nós somos chamados para pensar no outro também, para dar atenção, carinho e tratar o outro como a imagem e semelhança de Deus, levando a carga do outro, se interessando profundamente mesmo e de verdade pelo outro. Então por isso que é muito importante a gente estudar sobre esse tema. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto da Epístola aos Filipenses. Ela foi escrita no ano 61 depois de Cristo. Paulo e Timóteo escreveram essa epístola. Lá em Filipenses 1, você já vai ver essa identificação. E o nascimento da igreja de Filipos ele é muito legal. Lá em Atos 16, a gente tem a narração de quando Paulo foi para lá, para a cidade de Filipos. Ele estava na cidade e viu um grupo que parecia um grupo de oração, de algumas mulheres. Ele pregou o evangelho e Deus abriu o coração, Deus abriu os olhos do entendimento de Lídia, que se converteu, e depois teve algumas situações desagradáveis, Paulo vai para a prisão, e lá também, numa coisa sobrenatural, as cadeias todas caíram, e o carcereiro ia tirar a sua própria vida, mas Paulo fala, calma que a gente está aqui, ele prega o evangelho, e o carcereiro e toda a sua casa se convertem.
E nessa cidade nasceu uma igreja muito forte, muito parceira, muito amiga do apóstolo Paulo. Tanto que o propósito dele ter escrito essa epístola foi agradecer uma oferta levantada pela igreja e enviada através de Epafrodito. Lá no capítulo 4, 10 a 18, a gente tem esse relato. E a mensagem é muito importante. Aqui fica uma lição muito grande para a gente. Paulo escreveu essa epístola da prisão. E mesmo assim, a palavra alegria e os seus sinônimos, elas aparecem mais de 10 vezes na epístola, mostrando que a nossa alegria, ela é posicional. Quando a gente está em Cristo, quando a gente recebe o perdão dos nossos pecados, não tem mais nenhuma condenação sobre nós, quando a gente sabe que tem livre acesso a Deus e que Ele é o Pai perfeito e cuida de nós, as circunstâncias, elas não exercem tanta influência assim sobre as nossas vidas. É claro que as circunstâncias vão sim afetar os seus sentimentos, mas elas não te deixam paralisado, amedrontado, porque a sua paz, a sua alegria depende primeiro de quem você é em Cristo Jesus, a sua identidade em Cristo. Então Paulo, mesmo numa circunstância adversa, ele está alegre, ele diz, alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. E a gente que está aqui, vivendo com todo esse conforto, com a liberdade religiosa que a gente tem no nosso país e tudo, a gente tem todos os motivos para se alegrar. Se Paulo, na prisão, estava alegre pela posição dele em Cristo Jesus, a gente também tem que batalhar pela nossa alegria e lembrar todos os dias, trazer à memória o que pode nos dar esperança e todos os cuidados de Deus. Mas vamos lá. Lá no capítulo 3, tem um ponto muito interessante. Paulo fala que ele não alcançou ainda a perfeição e não alcançou ainda a perfeição, não alcançou ainda a plena maturidade. Ele não julga havê-la alcançado ainda. E é muito importante porque nós sempre temos um ponto para melhorar. Sempre existe algo nas nossas vidas, alguma área específica, seja nos relacionamentos com os nossos familiares, amigos, tudo, ou com Deus, a gente sempre tem uma área que a gente precisa melhorar. E daí que tem a importância de se ter humildade para reconhecer isso. O próprio apóstolo Paulo, que era um imitador de Jesus Cristo, a gente olha para ele como um exemplo a ser seguido, e realmente foi, escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele não julgou ter alcançado ainda a perfeição, então a gente também tem que ter essa humildade de reconhecer e perguntar para as outras pessoas, pô, o que eu posso melhorar? O que você está vendo que não está muito legal ainda? Ele reconhece que precisa melhorar e a gente também. E por que a gente vai falar sobre a humildade estudando do versículo 1 ao 11? Porque as admoestações, as orientações do apóstolo Paulo revelam que talvez aquela igreja estivesse passando por alguns problemas referentes aos relacionamentos. Existia o mesmo individualismo que tem hoje na nossa sociedade, também estava presente lá. Porque essas orientações de Paulo sempre ressaltam a necessidade da humildade e do amor. Então a gente pode deduzir que essa igreja estava passando por esses problemas, ela estava muito individualista. Vamos dar uma olhada nas admoestações? Paulo fala, não façam nada por partidarismo ou por vanglória, mas façam as coisas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, ou seja, coloque o outro acima dos seus interesses, pense no outro primeiro. Não façam nada por murmuração ou contenda. E ele fala para duas mulheres da Asaf lá, Evódia e Sintique, fala, Evódia, Sintique, pensem iguais no Senhor Jesus Cristo. Então a gente pode deduzir que estavam tendo alguns problemas. Paulo faz uma oração pedindo a Deus que o amor dos filipenses aumente cada vez mais e mais, e ele usa a palavra sempre no plural, principalmente lá no finalzinho do capítulo 1, que ele fala, vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos, tendes o mesmo sentimento. Então a gente pode deduzir que a igreja estava passando por algumas dificuldades na área dos relacionamentos. E assim como a nossa igreja também, a igreja dos dias atuais, também enfrenta essas dificuldades. Por isso a importância de se estudar esse texto. E qual foi a estratégia de Paulo para resolver o problema? O que Paulo falou à igreja para resolver esse problema de individualismo, de egoísmo? Paulo relembra os filipenses do exemplo de Cristo Jesus, da encarnação e da morte de Cristo Jesus. E aqui fica outra lição fantástica para a gente. Jesus é o nosso modelo. Jesus é quem nós devemos imitar. Paulo diz, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, leia, devore os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e olhe como Cristo age, como ele fala com as pessoas, quais são as prioridades de Cristo, como ele administrava o tempo, como ele tratava o seu semelhante, quais eram as suas palavras. Então, observe o exemplo de Cristo e busque imitar, porque Cristo é o nosso exemplo. Então, vamos lá,
pensar um pouquinho sobre a humildade de Cristo. Vamos lá, vamos fazer uma exposição bem rápida do texto. No versículo 1, Paulo faz um apelo sincero. Ele fala, cara, pela vida de unidade de vocês, pela autoridade de Cristo, pelas consolações e empatia, pelo relacionamento que o cristão tem com o Espírito Santo, pensem de maneira igual. Por quê? Quando a gente pensa cada um de uma maneira e se coloca na frente dos outros e de maneira mais importante que os outros, a gente está abrindo uma brecha para o diabo atacar, principalmente nessa área dos relacionamentos. Então, a igreja dos Filipenses, ela era uma igreja que, do lado externo, ela sempre foi muito parceira do apóstolo Paulo, ela levantou várias ofertas durante o ministério de Paulo, das viagens de Paulo, para sustentar ele. As coisas do lado de fora estavam ótimas, mas do lado interno, a união da igreja estava um pouquinho conturbada. Então a gente tem que ficar esperto, porque onde existem desavenças e brigas, ali tem uma porta aberta para o diabo atuar e para causar alguns estragos, para estragar os relacionamentos e para manchar a imagem da igreja. Então preste atenção. A conclusão da gente estar sobre a autoridade, os ensinamentos de Cristo é a nossa unidade, a gente pensar da mesma maneira, lá no versículo 2. A gente precisa ter a mesma visão, penseis a mesma coisa. Vocês precisam estar unidos nas suas ideias, unidos nos seus objetivos. E é exatamente isso, quando a gente está se pautando a nossa vida na palavra de Deus, os nossos objetivos se tornam iguais aos dos nossos irmãos, das pessoas que congregam com a gente, da nossa comunidade. Então Paulo fala, cara, coloquem as lentes do evangelho, como está aí na ilustração, e pensem a mesma coisa. Imagina que a gente está num bote salva-vidas, e a gente tem que ir até a outra margem. E aí cada um resolve remar para um lado. Eu remo para a direita, você rema para a esquerda, tudo, outra pessoa rema para... E aí vira uma confusão. O que acontece quando tem várias... A gente está remando em várias direções? O bote vai ficar rodando, ou ele vai para uma direção totalmente contrária e vai fugir do seu objetivo. Então, a gente não pode estar remando cada um para um lado diferente, cada um com o seu próprio objetivo. A gente tem que estar unido com as lentes do evangelho. E aqui vão 3 grandes valores para a gente se unir mais. Primeiro, os nossos dons e talentos, que eles foram dados por Deus, eles foram dados para a glória de Deus e para o crescimento das outras pessoas. Então, o que eu tenho de bom, os meus pontos fortes, eles servem para servir o meu irmão. E o que ele tem de forte também serve para me auxiliar. Tudo que nós fazemos, num segundo momento, contribui para o avanço do Evangelho. Então a gente está unido na mesma missão, que é proclamar o nome de Cristo e o Evangelho. E o que a gente faz contribui para o amadurecimento do corpo de Cristo. Então a gente glorifica a Deus, que são 3 valores muito importantes para a gente pensar da mesma maneira com as nossas ações, com os nossos planos e objetivos. A gente glorifica a Deus com os nossos dons e talentos e com a nossa vida, a gente contribui para o avanço do Evangelho e a gente contribui para o amadurecimento das pessoas que estão ao nosso redor, assim como a vida delas também auxilia na nossa caminhada cristã. Então, quando a gente tem esses 3 valores bem enraizados no nosso coração, a gente pensa da mesma maneira, coloca as lentes do Evangelho e vai para outra margem sem muitos problemas, obstáculos no caminho. E tem uma batalha, o meu reino ou o reino de Deus. Eu vou fazer as coisas para me agradar num primeiro momento ou para agradar a Deus? Eu vou fazer as coisas buscando egoísmo, buscando atenção para mim, foco para mim, ou vou, com a minha vida, apontar para Cristo e exaltar a glória de Cristo? Isso é um questionamento muito importante para se fazer, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Lá em Isaías 42:8 diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Cara, Deus sempre existiu, ele existe de eternidade a eternidade, ele tem todo o poder, está em todos os lugares, ele conhece todas as coisas, ele é o Deus soberano, tudo. A gente não chega nem perto, é idiotice, é loucura a gente achar que merece atrair atenção pra gente é falho, inconstante, um dia você acorda bem, animado e tudo, outro dia você acorda com o pé esquerdo, chuta o dedinho da porta e já acabou o mundo e tudo, trata mal as pessoas, tudo tá... Às vezes um dia a gente acorda esperançoso, cheio de convicções, no outro a gente acorda cheio de dúvidas e desanimado. Então, cara, não é legal atrair atenção pra gente, pro nosso reino, pro nosso nome, não. Vamos fazer todas as coisas com a mesma visão e buscando agradar a Deus, porque Ele não divide a glória com ninguém e nenhuma outra pessoa, nem a gente, nenhuma outra criatura ou ideia ou causa merece
que a gente entregue todas as nossas vidas. E o maior exemplo que a gente tem a seguir é o exemplo de Cristo. A partir do versículo 5 a gente vai vendo isso. Qual foi o exemplo de Cristo? Jesus demonstrou extrema humildade na sua encarnação. O texto diz que Jesus não considerou sua existência numa forma igual a Deus como algo para se apegar. E assim mesmo ele se esvaziou e ele nasceu como um bebê indefeso, se deitou nos braços de Maria, cresceu, chorou, teve fome, passou por momentos de angústia, se alegrou. Então o próprio Deus se rebaixou, se esvaziou e se encarnou para assumir a nossa semelhança, para que a gente possa se identificar. Então olha o maior exemplo de humildade que a gente tem através da encarnação de Cristo. Jesus se esvaziou de toda a sua glória e assumiu a forma humana, pensa nisso. Jesus, ele renunciou à sua posição confortável em relação à lei de Deus. Jesus, ele pegou o nosso fardo, pegou toda a nossa desobediência, toda a nossa culpa, todo o nosso escrito de dívida e ele tomou sobre si. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, olha aí, Jesus não tinha nenhuma culpa, nenhum fardo pesava sobre ele, mas mesmo assim, ele tomou o cálice da ira de Deus. Olha que exemplo de humildade e de renúncia. Jesus renunciou à sua riqueza. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus é dono de todas as coisas, mas mesmo assim, ele sempre estava à procura de um barco para pregar para a multidão na praia. Ele sempre procurou uma sala ali para passar, para celebrar a ceia, para passar a noite ali, passar um tempo. E até o túmulo de Jesus foi emprestado. Ele renunciou toda a sua riqueza para ser alguém humilde. E ele renunciou à sua glória celestial. Jesus estava exaltado entre os querubins e os serafins, tudo sendo glorificado e tudo louvado. E ele veio a esse mundo, o Deus encarnado, que teve extrema humildade ao se encarnar, para ser humilhado e ser rejeitado, desprezado pelos seus. Olha que exemplo de humildade. Jesus renunciou à sua vontade. No jardim do Getsemane ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então ele colocou as nossas vidas em primeiro lugar e ele não pensou na vontade dele. Olha que fantástico isso. Olha que exemplo de humildade. E a humildade na crucificação. A maior prova de amor e de humildade foi o próprio Filho de Deus, rejeitado pelos seus. Ele ser humilhado, ser crucificado, pendurado no madeiro, se fazer maldição, carregar a sua própria cruz, ser cuspido, ser desmorecido. Então ele agonizou por horas e horas, numa posição extremamente desconfortável, que era a posição da crucificação, uma das mortes mais terríveis que a humanidade uma das formas de tortura mais terríveis que a humanidade já inventou, por mim e por você. Olha esse exemplo. E qual foi o resultado da humilhação de Cristo? Deus exaltou Jesus por sua humildade, Deus exaltou Jesus pelo seu sacrifício e hoje ele está sentado no trono de Deus e nenhum outro nome é tão importante, tão precioso, tão maravilhoso quanto o nome de Cristo. Então, é uma lógica totalmente diferente da lógica do mundo, do sistema. Enquanto as pessoas falam que você tem que se exaltar, que você tem que se colocar para cima, tudo a palavra de Deus diz que quem se exaltar será humilhado. E quem se considerar humilde, tranquilo, colocando os outros em primeiro lugar, vai ser exaltado. Porque quem quiser salvar a sua vida deve abandonar esses padrões desse mundo. Mas ser considerado um doido, um louco, andar na contramão para aí sim achar a sua vida. E Jesus vai dizer, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse tem que servir, esse tem que ser o primeiro a ser o servo. Então pense nisso. E cara, convenhamos, quando a gente está perto de alguém que presta atenção na gente, que olha nos nossos olhos, que pergunta realmente com interesse, com amor, como foi o nosso dia, como estão as coisas, como estão os estudos, como está a nossa família, é uma maravilha. A gente gosta de estar perto de pessoas assim, porque a gente sabe que elas realmente se preocupam com a gente. É igual você receber uma mensagem, bom dia, tá tudo certo com você, tá tudo bem com você, eu orei por você. Isso, a gente estima essas pessoas, porque a humildade, ela gera isso. E a gente segue o exemplo de Cristo. Então aí, Jesus,
ele tinha a forma de Deus, ele não julgou como usurpação, ele assumiu a forma de homem, assumiu a forma de servo, ele morreu na cruz e aí Deus exaltou ele sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome. Olha o exemplo de humildade em Cristo Jesus. Caminhando para o final, vamos trazer algumas aplicações, alguns insights, algumas ideias para a gente. Primeiro, a gente precisa olhar mais para a nossa igreja, para os nossos relacionamentos, para as nossas amizades, para a nossa família. Às vezes, assim como a igreja de Filipos, a nossa parte externa ela tá boa. A igreja de Filipos era uma igreja missionária que ajudava, contribuía com o apóstolo Paulo. A sala de estar estava arrumada, mas a cozinha tinha um monte de louça lá, estava tudo bagunçado, tudo. A casa estava a cozinha estava desarrumada, o mau cheiro estava chegando na sala já. Então a gente tem que olhar primeiro para a nossa vida, olhar para a nossa família. Será que eu estou dando atenção, eu estou me preocupando realmente com os meus pais, com o meu irmão, com a minha irmã? Depois olha para as suas amizades. Será que eu realmente estou colocando os meus amigos e pensando neles, tendo um interesse sincero na minha igreja? Será que eu não estou me colocando no centro de tudo? Porque às vezes a gente, principalmente por conta das redes sociais, a gente coloca uma máscara e passa para as outras pessoas que a sala de estar está arrumada, que está tudo bem, mas na verdade tem muita desunião. Então a gente precisa de sinceridade e coragem para enfrentar isso. Ter humildade, que a gente não alcançou ainda a perfeição, e melhorar nessas áreas. Então, para pensar um pouquinho, o que você pode fazer? Que atitudes práticas que revelam a humildade que pode melhorar o seu relacionamento? Um exemplo para você. Por que quando você estiver à mesa, comendo uma refeição, tudo com seus pais, com seus amigos, você evita usar o celular e tudo? Porque quando você não estiver conversando com alguém, desliga a internet pessoalmente, olha nos olhos dessa pessoa. Se for importante, a pessoa te liga. Então, essas pequenas atitudes vão ajudar bastante. Você pode pensar em formas. Segundo, trave uma batalha diária contra o seu orgulho e contra as suas ambições. O nosso coração ele é orgulhoso, ele é corrupto, então ele sempre vai buscar nos colocar no centro de tudo. Então, toda vez você faz esse exercício, vou lembrar do exemplo de Jesus. Será que eu não estou me colocando muito no centro, as minhas ambições? Então, considere os outros mais importantes que você. Pergunte ao outro se existe algo que você possa ajudar. Pergunte se você pode orar por algum motivo específico. Se coloca à disposição e fala, cara, o que eu posso te ajudar? Lave os pés do seu próximo, simbolicamente, assim como Jesus fez, siga o exemplo de Cristo. Tudo isso vem do nosso coração, por isso que a gente sempre tem que orar a Deus, pedindo para que Ele nos guarde de nós mesmos e nos ajude, porque o nosso coração é enganoso, mais perverso do que todas as coisas. Quem o conhecerá, como diz o profeta Jeremias? Você é seu pior inimigo. Charles Spurgeon diz o seguinte, uma frase, uma citação para ilustrar melhor esse pensamento. Cuidado com você mesmo mais do que com qualquer outro homem. Carregamos dentro de nós os nossos piores inimigos. Você é seu pior inimigo. Então, lute contra o seu próprio orgulho, o desejo de se colocar no centro de todas as coisas e considere o outro mais importante que você, os interesses dele acima dos seus. E nós temos que mortificar isso todos os dias. Lá em Gênesis 3,5 diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabedores do bem e do mal. Então, por conta dessa desobediência, hoje a gente tem que dominar os nossos desejos, levar a nossa mente cativa ao pensamento de Cristo e buscar se parecer com Jesus, não se parecer com o velho homem, mas se revestir do novo homem, ter novas atitudes, se parecer com Jesus. E não se conforme. Se importe verdadeiramente com os outros. Se está todo mundo individualista, se está todo mundo prestando atenção somente em si mesmo, dê um exemplo e seja diferente, porque nós somos uma comunidade e as pessoas lá fora precisam enxergar isso. Lá na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, o texto é muito bom e ele diz o seguinte, Jesus falando, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, olha a profundidade do que Jesus está falando. A gente deve ser uns com os outros, assim como Jesus é com o Pai. E quando a gente tem esse nível de preocupação uns com os outros, quando a gente leva a carga uns dos outros, deixa o egoísmo de lado, as pessoas lá de fora, seus amigos, vão olhar, vão falar, ali tem alguma coisa diferente, ninguém vive assim, que comunidade que é essa? Que amor é esse sobrenatural que liga essas pessoas? Então, a nossa evangelização ela também depende do nível da nossa união. Isso é muito sério. A gente tem que pensar nisso. E para encerrar, o último slide aqui,
Pensem que a gente é um time de futebol. Cada um está numa posição, tem o goleiro, tem o lateral, o zagueiro, o volante, o meio-campo, o ponta, o atacante, o técnico, o massagista, o gandula. Um time, ele não é feito de um jogador, ele não é feito de apenas 3 jogadores, não. Ele é feito de toda a equipe, cada um com seu dom e talento, mas todos eles têm o mesmo objetivo. Todos eles querem ganhar jogos, fazerem gols e levantarem o troféu. Se eles têm esse nível de união e de comprometimento por um troféu que daqui a 80 anos vai estar todo enferrujado, tudo, é uma coisa perecível, a gente tem que se esforçar muito mais como um time, porque nós lutamos, nós estamos correndo para alcançar a coroa que não vai enferrujar. Nós estamos correndo em direção à vida eterna, um time unidos para marcar vários gols, que aqui nessa ilustração é levar várias almas a conhecer o nome de Cristo e ganhar o grande campeonato das nossas vidas, que é chegar à eternidade junto com todos os nossos irmãos, as pessoas que confiam em Jesus como Senhor e Salvador. Então todo mundo está unido, visando a glória de Deus, visando ajudar com seus dons e talentos todo o corpo de Cristo e unido no mesmo objetivo com as lentes do Evangelho. Essa foi a EBD de hoje. Pense um pouco nisso, leia Filipenses 2, de 1 a 11, ore e peça ajuda a Deus para que você possa imitar Cristo em todas as áreas, principalmente na parte da humildade, tá bom? Até a próxima.